Brasil, primeiro tema já na tela do canal do YouTube, a gente começa falando sobre um tema sensível e um tema triste para o futebol goiano, né? Cheguei a uma conclusão e eu quero debater aqui com os meus companheiros de mesa. O futebol goiano virou um futebol de Série B? O futebol goiano virou um futebol de Série B? Eu tenho 35 anos de idade, eu cresci vendo o Goiás na Série A. O Goiás era um time que mais ficava na Série A do que na Série B. Em algumas temporadas aconteciam tragédias e o Goiás caía. E no outro ano o Goiás já voltava. Então o Goiás era uma grande camisa do futebol brasileiro. A camisa permanece pesada? Permanece. Grande? Permanece. Mas o time do Goiás em campo, ultimamente, mais jogou Série B do que Série A. E eu me acostumei também, já estava na imprensa, né, de 2009 para cá, em ver o Atlético muito forte em Série B e um time competitivo em Série A também, né? O Vila Nova não, o Vila nunca conseguiu esse acesso depois que começaram as divisões, mas é um time também que nos últimos anos cresceu, inclusive do ponto de vista de contratações, de campanhas, de participação em Série B. E nos últimos anos a gente tem se acostumado a ver as três equipes da capital juntas, de mãos dadas na segundona. Olha esse levantamento aí, ó, na tela do canal do YouTube, os últimos anos, a quantidade de temporadas, de anos, em que tivemos Vila Nova, Goiás e Atlético juntos e misturados na segundona. 2026 teremos, 2025 tivemos, 2018 os três, né, também estiveram juntos na Série B. Isso aconteceu também em 2016. Vila Nova, Goiás e Atlético juntos e misturados na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante desses dados, por tudo que tem acontecido nos últimos anos, hoje nós temos um futebol de Série B. Nós deixamos de ter equipes aqui da Série A do Campeonato Brasileiro? O que você pensa, hein, Matheus Carvalho, comentarista do Povo? Começa por você. Alô, Matheus, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Na verdade, o futebol ficou polarizado, né, Thiago? Não é apenas a política, mas o futebol também ficou muito polarizado. E isso significa que os grandes ficaram ainda maiores, mais fortes e com um fator financeiro maior também diante das outras equipes. Você pode analisar que entra ano, sai ano, está se tornando cada vez mais raro as grandes equipes caírem para a Série B. No ano que vem, teremos apenas 2 equipes do Nordeste na Série A. E isso não é um fator gratuito, é uma situação da polarização do futebol. Por que o futebol está brigando sempre Palmeiras e Flamengo? Justamente pelo fator financeiro. Botafogo ele teve uma certa ascensão devido à SAF, mas tem caído agora também, está entrando dentro da sua normalidade. Uma normalidade mais real dessa SAF é a permanência na Série A. Mas o futebol ele está extremamente polarizado. O futebol goiano ele não conseguiu acompanhar isso e, de certa maneira, eu vejo até com uma naturalidade. Afinal de contas, o nosso CEP ele é um CEP mais carente. Ele é um CEP diferente do CEP do eixo. Ele é um CEP diferente de Minas, do Rio Grande do Sul. Então eu vejo muito com naturalidade essa situação. É evidente que a gente quer um pouco mais, a gente quer mais evolução, a gente quer brigar por títulos, a gente quer lutar por uma faixa na Libertadores, mas eu vejo que a gente deu uma estacionada devido à alta evolução que o futebol teve. Seja pelo fator da liga, seja pelo fator das bets, infelizmente nós demos sim uma estacionada. 1h03 da tarde agora, 1h03 em Goiânia. Gente, sempre importante falar para você da Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, que tem um Kwid Zen 2026, o mais completo e econômico da categoria, por apenas R$ 63.990, com nota fiscal de fábrica, entrada mais parcelas de R$ 699. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Pasta Rosa, simplesmente a principal dedetizadora do Centro-Oeste brasileiro. Ligue agora e conheça. 3091 5050 não tem praga que aguenta. Venha para a Pasta Rosa Serviços. A Center Pisos tem o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás e cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. E Auto Clube. Já imaginou seu veículo batendo, sendo roubado ou pegando fogo sem ser por colisão? Amigo, não fique no prejuízo. Chame quem vai resolver a sua vida, viu? São mais de 14 anos de tradição, protegendo o que te move. Sua proteção, nossa missão. Chame pelo WhatsApp 32647345, Auto Clube Proteção Veicular. Pessoal tá deixando o like, deixa eu abraçar aqui o Gustavo. Boa tarde a todos. Quem leva hoje, Cruz Azul ou Flamengo? Gustavo, eu não sou muito ligado a jogo de time do eixo, não, mas como é um evento futebolístico, né? Tomara que o Cruz Azul leve. Jonathan Silva, joga às 2h da tarde, né? O Jonathan Silva, fator de não termos um estádio grande que lota, pesa muito.
Os outros times não temem mais a gente. Evandro Damasceno, também tá ligado, um abraço. Edivar Rosa, boa tarde, Thiago Menezes, sempre ligado aqui nos 90.7. Um grande abraço a todos vocês da rádio. Papão da Curuzu, tô em Belém do Pará. E o Randall Gomes dos Santos também tá ligado, reclamando aqui do CA do Goiás. 1h15, Odivaldo Carvalho, vem pra cá também, comandante, porque é um tema de uma relevância muito grande, é um tema importante e que a gente precisa identificar os problemas que estão fazendo com que o nosso futebol fique mais na Série B do que na Série A, né? O Goiás, ele, quando caía, já voltava no outro ano. Isso aconteceu em todas as quedas do Goiás. A primeira vez que o Goiás não sobe, de imediato, foi em 2016. Inclusive, ele fica 3 anos seguidos na Série B, né? Ele fica 16, fica 17 e sobe em 18. Volta para a Série A em 2019. E agora, de novo, o Goiás repetindo 3 anos consecutivos na Série B. Porque ele joga a Série A em 2023, cai em 2024, fica em 2025 e joga 2026. Vai jogar 2026. E o Vila, né, com essa peste de nunca ter subido. O atleta também com dificuldades. Comandante, neste momento, nós temos um futebol, de fato, de Série B, de segunda divisão? Fala comigo, Superfera. Boa tarde, Nivaldinho. Boa tarde, Thiago. Um grande abraço a você, ao Matheus, ao Tim, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Infelizmente, esta é a nossa realidade, viu, Thiago? E coincidência ou não, nós temos aqui 2 pistas que talvez justifiquem isso em relação ao Goiás, porque o Goiás sempre foi o nosso grande representante em Série A. Quando padronizou as dimensões do Serra Dourada, todos se lembram que o Goiás, quando o Serra Dourada era maior do que todos os estádios do Brasil, o gramado, time grande pingava aqui, apanhava do Goiás, porque no segundo tempo principalmente, o time jogou muitas vezes no Serra Dourada, sabe disso. O Serra Dourada era uns 10 metros maior do que mais comprido, assim. Era 110 por 75 e hoje é 105 por 68. Então ele diminuiu o comprimento e largura. Exatamente. Então isso aí padronizou o tamanho do gramado, certo? Esse é coincidência isso? A outra coisa, quando nós, futebol goiano, passamos a jogar em estádio pequeno. Estádio Venerável Camarada Ilha Pinheiro, o estádio Antônio Ascioli. Vou falar desses 2 times, né? Porque o Vila nunca teve o prazer de disputar uma Série A. Pra você ter ideia, de 2011 para cá, pega a quantidade de vezes que o Goiás disputou a Série B, bicho. Ele disputou em 11, em 12, em 16, em 17, em 18, em 21, em 24, em 25 e vai disputar em 26. Ou seja, de 2011 para cá, ele vai disputar 9 vezes a Série B. Isso é inaceitável um negócio desse, bicho. E aí a gente tem que ouvir do torcedor, o maior do Centro-Oeste. Se bem que sendo o maior de Goiás, já automaticamente é o maior do Centro-Oeste. Então, dentro disso, o nosso futebol ele precisa ser repensado do ponto de vista financeiro. Nós não podemos pensar assim, lá no Nordeste é assim, lá na região Norte não tem ninguém, só tem agora o Remo, não sei mais aonde. Não, nós não podemos pegar essas coisas que são negativas. A gente tem que pensar coisa positiva. É onde nós estamos errando, para corrigirmos. Onde o futebol goiano está errando, para que a gente possa corrigir isso aí. Porque não tem cabimento, se você fizer uma somatória da quantidade de vezes que o Goiás disputou a Série B e vai disputar no ano que vem, 9 vezes, de 2011 para cá, e às vezes que o Atlético também fez isso, é uma enormidade, cara. É inaceitável um negócio desse. E aí, agregado a isso, bota o Vila nesse jacá aí, o Vila nunca disputou uma Série A. Então, você coloca um futebol goiano, que é um futebol interessante, que é um futebol que não é tão pobre assim, que sempre tem nessa última década e meia, né? Porque já são 15 anos, participações mais em Série B do que propriamente na elite do futebol brasileiro. É uma coisa lamentável, né, gente? É lamentável sob todos os aspectos essa queda aí
clara, evidente, transparente do nosso futebol. A Black foi prorrogada por mais uma semana. Só na Seba, gente. Aqui você garante telha Brasilite 366 por 1,10 por apenas R$ 89,90. E a cada R$500 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um Corolla Cross 0 km. Venha para a Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado brasileiro. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bageba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Amigo empresário, cuide do maior ativo da sua empresa, a saúde e a segurança dos seus colaboradores. Na Engelabor tem exames ocupacionais, laudos e muito mais. Engelabor, a melhor amiga do empresário goiano. 36090447 ou acesse engelabor.net.br. Isbafer Ferramentas com uma mega oferta nesse final de 2025. Furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Isbafer Ferramentas, ligue agora 3093-3939. Ferramenta barata é com o timaço da Isbafer Ferramentas. E Primeira Mão Saga, ela tá avisando dezembro de grandes promoções. As 5 primeiras parcelas do seu carro, a Saga paga para você. Acesse o site e conheça primeiramãosaga.com.br. O Esgon Gabriel tá ligado com a gente, obrigado. James vai dar muito lucro para o Vila Nova. O James já recebeu uma sondagem do São Paulo, que está quebrado, situação financeira do São Paulo terrível, 30 milhões. Não faz negócio São Paulo não, que pro Vila é ruim, viu? Vende a prestação? Não paga. O São Paulo ficou assustado com a pedida do Mirassol. O Mirassol está pedindo 30 milhões. O Vila tem 15% do valor. Então daria 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. 4,5. Daria 4,5. 4,5 pro Vila. 4 milhões e meio. O Ceará também demonstrou interesse, mas acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, então tá fora. E tem uma equipe do Japão que tem interesse na contratação do James também. São as equipes interessadas. O Mirassol não, eu acho que o Mirassol não vai fazer negócio com o São Paulo, não. É fria. Ainda mais com aquela praga daquele jogador de sinuca que tá lá, que é o Júlio Casares. Não, se vender, não vai receber imediatamente. Isso é ruim pro Vila, certo? Péssimo, senão fica igual o Vasco, né? O Cleiton lá, o Vila não recebeu até hoje. Então, pelo amor de Deus, não faça negócio com o São Paulo enquanto que aquele satanás estiver lá na presidência, não. Rui Rodrigues, me decepcionei com o Danilo quando ele falou que a Leoa Pirenta é maior que o Papão. Leoa Pirenta é o Remo, né? Obrigado aí pela audiência, tá em Belém do Pará. Leoa o quê? Leoa Pirenta. Eles falam é que é Leoa Pirenta. É Leoa Pirenta e Cadela de Peruca. São os apelidos lá pro time remista. Leoa Pirenta. O pessoal do Pará é totalmente criativo, né? Que povo criativo, meu Deus do céu. Jonas Soares de Oliveira também tá ligado. Essa imprensa de Goiânia nunca fala do futebol do interior de Goiás. Ô Jonas, a gente fala, cara, mas, por exemplo, quem tem que falar do futebol de Anápolis são as rádios de Anápolis. Quem tem que falar do futebol de Goianésia são as rádios de Goianésia, que a gente só fala superficialmente, né? O nosso forte aqui é o futebol da capital, amigo. Mas obrigado aí pela tua audiência. Um abraço pro Fabrício Fabriceiro, também tá ligado. Enfim, um abraço pra toda essa turma maravilhosa. Tim, vem pra cá, porque, cara, eu tenho proposto isso aqui, e a federação até gostou, viu com bons olhos e tal, e não depende só da federação, os clubes têm que querer também. Eu propus aqui um debate, né? O Nivaldo tem falado disso também já há muito tempo, pra gente debater as coisas do futebol goiano, cara. E eu acho que nós chegamos, não no fundo do poço, é um termo muito forte, muito agressivo, mas a gente tá chegando, digamos que é uma realidade que eu temia muito, que é uma realidade da gente entender que nesse momento nós não somos um futebol à altura de uma Série A. Você veja aí, o Nivaldo fez um levantamento, o Goiás nos últimos 10 anos ele jogou mais Série B do que Série A. Nos últimos 15 ele jogou mais Série B do que Série A. O Atlético do mesmo jeito, o Atlético não tem crescido mais como crescia no passado, até o Watson falou disso, né, que talvez tenha batido no teto. E o Vila não sobe, cara. O Vila melhorou demais, o Vila hoje é uma equipe totalmente diferente, mas o Vila não sobe. Então o que tem acontecido? De novo, Vila Nova, Goiás e Atlético juntos na Série B do Campeonato Brasileiro. Nosso futebol hoje, maestro, é um futebol de Série B, de segunda divisão. Boa tarde, maestro. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço para você, um abraço para meus amigos Matheus Carvalho, para o nosso comandante Nivaldo Carvalho, para Giovana, para o Pedro Leite, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Tiago, é isso que você falou, questão de momento, sim, o futebol goiano é um futebol de Série B. Isso aí, os números estão mostrando isso. O Nivaldo fez um levantamento aí do nosso maior representante aqui, que mais teve participações em Série A. O Goiás, nesses últimos 15 anos, ficou mais na Série B que na Série A. O Atlético foi um time que praticamente foi um time ioiô, né? Em muitos momentos batia e voltava. Agora, o que a gente não pode é achar que isso é normal.
Aí cabe aos dirigentes goianos, à própria Federação Goiana, aí, a gente buscar alternativas, porque realmente o futebol goiano tem deixado a desejar. A gente vê um crescimento do Vila, mas não foi um crescimento ainda suficiente para levar o Vila para uma Série A. O Vila organizou, melhorou muito sobre a gestão do ex-presidente Hugo Jorge Bravo. Agora o Fábio Brasil tem essa situação aí de continuar com esse crescimento e principalmente chegar numa Série A. O Goiás, nesses últimos anos, tentou de tudo, tentou mudar o estatuto. Essa mudança do estatuto ainda não deu a resposta que o torcedor esmeraldino esperava. Tem toda essa situação aí que gastou muito em 24, gastou muito em 25 e não conquistou o objetivo. Foi até uma decepção muito grande para o torcedor esmeraldino, porque esse ano esteve nas mãos do Goiás voltar para uma Série A e ele conseguiu a façanha de não voltar, né, de perder naquele último jogo para o Remo e ficar fora de uma Série A novamente. O Atlético, o presidente Atos Batista falou dessa situação, né, da questão financeira, que precisa dar um salto. Então, para mim, a situação é a seguinte, Thiago: os clubes goianos têm que procurar uma maneira de dar um salto financeiro também, de fazer o que a gente muitas vezes tem falado aqui de relação a times do Nordeste, que consegue ali um faturamento muito mais alto, e a gente não vê essa possibilidade aqui no futebol goiano, porque a gente não vê de onde sair. A gente não vê, a não ser que venha uma SAF. Todo mundo fala de SAF, mas nunca chegou uma proposta para nenhum dos goianos realmente interessante para que vire essa SAF para mudar de patamar. Então eu vejo que o momento, sim, nós temos hoje um futebol goiano de Série B, mas repito, a gente não pode achar isso normal. Nós acostumamos a sempre ter um representante na Série A. A gente sempre acostumou a ver grandes jogos aqui no futebol goiano, principalmente contra o Goiás, desde a década de 80, 90, numa Série A fazendo boas campanhas. O Atlético, desde que voltou, que entrou o presidente Adson Batista, conseguiu também fazer grandes campanhas e ir bem em Série A. Agora a gente não está conseguindo sequer participar de uma Série A. Então isso, Thiago, sem dúvida nenhuma, é muito preocupante. 1h26 agora. 1h26, com a Link Telecom você navega, joga online, maratona suas séries, ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. A Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli, com variedade de mancais, eixos, carretéis e muitas outras peças para implementos agrícolas. WhatsApp é o 6232726666. Acesse acamargo.com. A Camargo há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. E a Fricó, hein? Tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiças fina com queijo, de frango com bacon e muito mais. Venha pra Fricó, receita de deliciosos momentos. Laje Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. As lajes não são iguais, pergunte a quem já fez. 3246-7200, 3246-7200, Laje Santa Inês. E Aluforte Uniformes, enviamos para todos os estados. Solicite uma cotação pelo nosso WhatsApp, 62981650131, tem o Instagram também, @Aluforte Uniformes. Você quer ver? Superchat, comandante. Aqui do nosso sinistro F3V. O Galo tá dispensando vários jogadores que jogariam no Goiás. Mandando aqui R$5 pra gente. Ô, Sinistro! Aquele abraço, Sinistro. Beijo pra você, Sinistro. Vai deixando o like aí. Oi, comandante. O que foi? O negócio do Galo é problema de jogador caro demais da conta de salário, viu? Que não joga, né? O Galo dele, no caso, é o Atlético Mineiro, né? E que fez uma temporada péssima. Péssima. Gasto altíssimo e um resultado péssimo. Ridículo. E a questão nossa é o seguinte, muitas vezes, não posso falar sempre, é uma questão de competência de gestão, certo? Porque, vamos lá, é verdade que o estado de Santa Catarina é mais populoso do que o estado de Goiás. Aí, você pega, por exemplo, a Chapecoense. O drama que a Chapecoense viveu em 2017, né? Aquele negócio do avião Aquele lá. acidente. 2016. Foi 16? Ah, o acidente aéreo, né? 2016. Pois é, aquilo que a Chapecoense viveu. Agora, recentemente, em 2023, a Chapecoense entrou em recuperação judicial, ou seja, numa situação financeira extremamente difícil, e 2 anos depois sobe, certo? Então, é uma questão de gestão, não é uma questão financeira, é uma questão de como se administra o futebol. Muitas vezes é a precipitação, é aquela questão de mandar um técnico embora quando o problema não é o técnico, e o dirigente ele precisa ter esta percepção. O dirigente precisa ter essa percepção. O Moser, lá no Curitiba, ele teve pendurado na brocha nessa temporada 2 vezes.
2 vezes. Inclusive, acho que foi na Copa do Brasil, se não me engano, e a outra no Campeonato Brasileiro. E os dirigentes mantiveram-no. Por quê? Porque o problema não era o Moser, o problema era uma depressão técnica que a equipe estava vivendo. Então, o Gilmar Dalpozo, por exemplo, lá na Chape, teve um momento em que ele teve pendurado na brocha. Os dirigentes tiveram a percepção de que o problema não era ele. Então, às vezes, uma decisão equivocada, uma decisão precipitada, uma decisão para dar satisfação para a opinião pública, joga todo um trabalho a perder. Você acaba jogando uma expectativa, até uma perspectiva de acesso por conta de ter que dar uma satisfação para a opinião pública. Então isso está relacionado à competência e não a uma questão financeira. Então isso é algo que os nossos dirigentes precisam entender, analisar em cima disso aí, para ver onde eles estão errando. Porque nós não podemos, de jeito nenhum, ficarmos eternamente numa Série B. E no ano que vem, será que a gente vai conseguir subir de novo? E tem um detalhe, Nivaldo, que para mim é tão grave quanto esse ponto que você está apontando aí, que é a questão das nossas participações em Série A quando a gente sobe. A gente sobe, ok? Sobe. O Atlético Goiás sobe. Só que a última campanha do Atlético em 2025, 2024, foi uma campanha ridícula. E a campanha do Goiás em 2024 foi péssima também. 23 do Goiás, 23, né? Não, 23 do Goiás ele permanece, não? Não, ele cai em 2023. Ele permanece em 22. Ele permanece em 22 com o Ventura. Com o Jair Ventura. E cai depois com o Evangelista, Leandrão e tal. Então, assim, as campanhas do futebol goiano, quando a gente joga a Série A, a gente não tá pegando nem metade inicial ali, a primeira metade da tabela mais. Acabou. Mas até em cima do que só briga contra rebaixamento. 30 e poucos pontos. É até em cima do que o Nivaldo falou. Eu acho que a gente nunca mais fez 50, Nivaldo. A última vez que a gente fez 50 pontos na Série A, o time jogava bola. Nem tava na Série A, né? Mas até em cima do que o Nivaldo falou, e ele é muito pertinente, porque precisa da gente ter gestões melhores aqui no futebol goiano. Se a gente pegar esse ano, o Vila teve, com o Humberto Louser agora, 4 treinadores. O Goiás, com a chegada do Daniel Paulista, 4 treinadores. O Atlético teve 5, né? Exato. 5 treinadores. Então, assim, são muitas mudanças. Ontem você trouxe um tema que mostrou que o Goiás está pagando 4 treinadores. Então, sim, precisamos ter no futebol goiano, aí não podemos direcionar a só uma equipe, essa questão de saber lidar com um planejamento melhor, essa questão do dirigente entender melhor o que é preciso para fazer o time dele voltar para a Série A. Nós temos aqui grandes dirigentes, o Atos Batista é um exemplo disso, sabe o caminho das pedras, apesar de pouco tempo atrás ele até falou que essa questão financeira atrapalha muito, bateu no teto, mas não podemos pensar assim. A gente tem visto outros exemplos aí de times que conseguem fazer com pouco dinheiro. O Chapecoense fez esse ano, o que o Mirassol fez numa Série A. Lógico que vai ser um ano ou outro que vai acontecer uma situação dessa, mas nós não podemos ficar aqui só pensando pequeno. Nós precisamos pensar maior, pensar alto, pensar grande e principalmente nas tomadas de decisões, nessa questão de convicção em relação a treinadores, a montagem de elenco, fazer um trabalho melhor, porque para mim isso tem deixado a desejar aqui no nosso futebol goiano e por isso a gente não tem conseguido voltar para a Série A.